Betinho Armando, 40 anos, é exemplo de um herói que só será reconhecido no seio da sua família e também daqueles que tentou ajudar durante 2 anos como voluntário de cuidados domiciliários. É que em Moçambique, um voluntário, do ponto de vista oficial, não conta, não tem contrato, por isso não desconta para a segurança social, não tem vencimento, nem seguro de vida e o pouco que tem de renda pessoal, na maior parte dos casos, provém de pequenos negócios e ainda é usado para ajudar aos irmãos doentes sob sua responsabilidade como voluntário. Por isso, não pode pensar em investir o que ganha do seu esforço. Foi assim com Betinho Antônio, quando soube que era seropositivo. Investiu tudo o que tinha na criação de possibilidades para que um dia tivesse alguém que o amparasse. É o único investimento seguro para esta gente. Betinho Antônio perdeu a vida, deixa a mulher e 2 filhos menores, que têm desde já a dura missão de continuar a viver a todo custo, num cenário de um futuro incerto. Ele se foi um doente, é um beneficiário. Então, do momento, quando deixa crianças, nós como criança órfã, então nós continuamos a apoiar em termos de comida aquelas crianças. Se a família, se nós não apoiar, é para esse dirajascar sozinho, saber como vai viver com as crianças. Foi descansar, como dizem localmente. A maior parte destes voluntários prefere pensar que também está a caminho e lamenta o facto de a sua ajuda ser apenas uma ajuda e, na verdade, não mudar muito porque as necessidades dos doentes estão aquém da capacidade dos voluntários. Apanhamos um doente acamado que não consegue levantar. O sabão é nosso, farinha é nosso, carvão é nosso. Isso estamos a pôr que temos dificuldade dessa crise financeira que nós temos nessa nossa associação. Quando não tem carvão, carregamos lenha, vamos dar o doente, preparamos papa para o doente, não tem sabão, tem que desarrascar, tirar o mínimo de caixa, comprar sabão para dar o doente e lavar roupa. Alimentamos no campo, alimentamos doentes acamados e não temos sabão. Temos que comprar nosso sabão, às vezes é o sabão do próprio doente, para dar com ele banho, lavar roupa. Não, aquilo, para nós estamos vendo que não dá, primeiro nos ajudar um pouco para nós conseguir tratar o doente. Lutam com as armas que têm, tentam quase que sem recursos contrariar a força do vírus da SIDA num cenário de extrema pobreza. São pessoas que, pelas estatísticas, se alguém tivesse que as avaliar para as contratar como trabalhadoras assalariadas em cuidados domiciliários, certamente teriam chumbado no teste por falta de qualificações. Mas no terreno, a realidade é outra. São os únicos, a última linha de defesa. E quando o inimigo é forte, vale a força e a vontade de viver. Nós estamos aqui para ver se podemos aliviar os problemas que nós temos de saúde, tanto como sociais. Porque quem fica sozinho em casa já é um problema muito sério. Vivem no anonimato, num país em que o voluntário é apenas mais uma pessoa e os números os colocam entre os desempregados ou sem emprego. Não temos apoio, não temos ajuda para que nos enquadre para conseguir nós todos a meta que nós temos de todos os bairros que existe a vista, existem problemas sociais que nós temos, pessoas que vivem com HIV e SIDA neste momento. Às vezes encontra o doente mesmo acamado para levar para o hospital. Costumamos ficar até na paragem para ir ao hospital. Então essas dificuldades temos. Precisamos primeiro de ter bicicletas, porque com bicicleta podemos carregar o doente, outro pega num lado, outro pega no lado, até o posto de saúde. De todas formas, entre eles, criam laços de irmandade. Foi assim com Betinho Antônio. Juntou-se a um grupo de pessoas e enfrentaram o mesmo desafio. Criou mais uma família e foi essa família que fez a diferença para que tivesse um funeral condigno. Nos últimos 2 meses da sua vida, Betinho contou com o apoio dos seus companheiros de luta. Foi mais um dos mais de 10 voluntários que já perderam a vida desde a criação da Associação Rudo Cubatana em 1996. E, certamente, para estes voluntários de cuidados domiciliários, perder um companheiro é difícil, mas quando a vontade de viver supera todas as adversidades, preferem pensar na frase segundo a qual o importante é enterrar os mortos, pegar na arma
e continuar com a luta. Esta reportagem mostra a realidade vivida por aqueles que o destino decidiu pregar uma partida. A maior parte não tem escolhas e, como dizem, ajudam porque sabem que cedo ou tarde também vão precisar da ajuda. Amanhã só eu caio doente, amanhã você cai doente, precisamos de socorro. Sinto-me feliz porque quando eu cair também doente, uma pessoa também vem me considerar da mesma maneira. Como eu estou a considerar a outra pessoa que está doente. Fazemos esse trabalho para ajudar os outros, né? Porque amanhã serei eu. São apenas um exemplo num país em que parte considerável dos cuidadores trabalha à conta e risco próprio, sem nenhum registro ou contrato, e por isso não fazem parte das estatísticas. Arthur Mozinho, Alice César Torres, Páscoa Amatorre, Beatriz Antônio. É um quarteto de voluntários de cuidados domiciliários que 3 vezes por semana palmilha as diferentes artérias de Chimoio, na província de Manica, zona central de Moçambique, em missões de ajuda ao próximo. Iniciam as suas atividades nas primeiras horas da manhã e terminam no fim do dia, por volta das 17. Não tem subsídio e não temos lanche. Partimos no campo, se é 6 horas, é 6 horas. Até 17h30 estamos a sair deslocados do campo para nossas casas. Aquilo estamos a pôr em sentimento para nós todos. Porque trabalho voluntário, sabemos que é trabalho voluntário para ajudar as nossas pessoas, o povo. Mas geralmente devia haver um pequeno lanche ou um pequeno subsídio para aquelas ativistas. Entramos no campo em 3 vezes por semana. Nós recebemos os kits aqui para tentar fazermos os primeiros socorros, mas esses kits também, os medicamentos não são suficientes para fazer todo o programa que é necessário. Fazem parte da Associação Rudo Cubatana e, no geral, os 98 ativistas cobrem 14 bairros e cada elemento cuida de 5 doentes. Alguns dos voluntários têm também doentes em suas casas e fazem por isso uma espécie de trabalho duplo. Fazer 3 dias, estar nas atividades da comunidade, 3 dias também faz a sua machamba. Normalmente, do ponto de vista de hábitos e costumes, as mulheres são as que mais encargos têm no seio da família, significando isso que a família deverá ser sensibilizada para permitir que ela parta para o desafio de ajudar, numa situação que a família também precisa de ajuda. Esse é um debate já ultrapassado ao nível deste grupo de pessoas. Eu acho que é um bom trabalho, já que ele está a servir a maioria. Eu acho que é um bom trabalho mesmo. E quando ela deixa de fazer coisas aqui em casa, não sente falta daquilo que ela devia fazer? Não, é uma coisa organizada. E coisa ordenada eu com ela, portanto não tenho sentido nada. Apoia ela? Apoia sempre. E às vezes a sua esposa leva coisas daqui de casa para ir apoiar lá. Também isso concordo? Concordo, sim. Concordo. Mas o que lhe leva a concordar? Por que concorda? Concordo porque eu estou a ver que eu já era membro da Frelimo, servia a maioria, eu deixava ela aqui, eu também saía fora. Então neste momento nós combinamos mesmo, ele podia servir, porque o trabalho que ele está a fazer é da maioria, também está a ajudar o Estado. Conversamos bem, porque aquilo aí deve entrar em consciência com o marido em casa e se conciliar, né? Dizer que a doença não é só para uma pessoa, a doença é para toda a gente. Estão dispostos a ir até o fim. Aliás, várias vezes já foram postos à prova. A mais difícil foi não ter condições básicas para prestar ajuda numa situação em que o doente depende apenas do voluntário. Quando é assim, vale a determinação, criatividade e a vontade de Deus. Uma oração marca o fim da atividade do dia em casa da paciente. Bem. Quando ele vem sempre me visitar pela semana, vem 3 vezes. Quando me apanham mal, me dão um banho, lavam a minha roupa, fazem de tudo. Às vezes me apanham sem sabão, me ajudam um sabão. Às vezes me apanham mesmo eu mal, me ajudam a dar dinheiro do hospital. Que eu não ando até agora, desde que iniciou essa doença aqui, que é só para dentro, não ando, não consigo gatinhar nem nada. Mas eles me ajudam, me querem para o hospital.
Mas o que eu quero muito para o governo me ajudar, quero carinha de roda, porque eu já não ando mais. A jornada continua e o próximo doente está a alguns metros ou quilómetros de distância. São percursos feitos a pé e hoje é um dia de muito calor. 36 graus, às vezes entram no semicoletivo e lá se vão algumas moedas, já em si escassas. Ao nível do país, sair, ter alta do hospital é um problema para a maior parte dos pacientes menos favorecidos, porque significa o início de um novo calvário. Quando vai para casa, nem sempre tem um regime alimentar que deveria ter. E na maior parte dos casos, o paciente volta para o hospital em condições piores do que tinha quando saiu da unidade hospitalar, devido não à doença em si, mas das dificuldades alimentares e a aquisição dos medicamentos. A maior parte tem como solução juntar-se a uma associação. As únicas entidades vocacionadas ao apoio deste grupo populacional. Quase que todos os dias, novas solicitações chegam à Associação Rudo Cubatana. São doentes carentes e em fase avançada da doença. Os hospitais avaliam as necessidades e, assumindo que o paciente não tem condições, este é encaminhado à associação. Há meses atrás eu fiquei doente. Quando fiquei doente fui no hospital, fui baixar no hospital. Depois daí de estar um pouco melhor, fui dar os medicamentos. Depois de não ter famílias que podem me ajudar nesse sofrimento, então é por isso que o enfermeiro fez grande sacrifício para me dar esse cartão, para vir apresentar aqui na associação. O enfermeiro que vai na associação é que vai ter um pouco de apoio. Hoje chega mais um paciente, Sozinho Fernando, 32 anos, vem do Hospital Provincial de Manica e de imediato encontra acolhimento. Aqui não há vagas limitadas, aqui não há orçamento que não chega para todos. Neste local, há a força e vontade de ajudar os mais de 500 membros que estão dispostos a dar um pouco de si para minorar o sofrimento do próximo. É uma determinação de pessoas que também têm limitações, mas nunca vão parar antes de chegar ao fim da linha. Querem vencer. É com esta determinação que recebem mais um membro e com a mesma determinação dão a primeira palestra. É uma espécie de oxigênio, porque é o que vai determinar o futuro numa realidade em que uma falha pode significar morte certa. Esse aqui é o nosso colega. Ele estava do hospital provincial, já fez análise, então acusou que ele é positivo. Então ele foi dado esse cartão aqui no hospital. Então foi dirigido no hospital para a Associação Rudo Cubatana. Então ele vem no berço de abril, onde vocês também vivem, fazem trabalho. Então vocês, a partir de hoje, esse aqui vão estar ali controlar, saber a situação dele, fazerem visitas como vocês fazem outras pessoas também. Então ele, cartão dele é esse aqui. Então não podem se admirar, somos irmãos igualmente como nós também somos. Dos mais de 500 membros inscritos na associação, 98 decidiram dar um pouco do seu tempo para ajudar aos necessitados. São os voluntários de cuidados domiciliares e todas as terças-feiras reúnem para avaliar a última semana de trabalho, trocar experiências e voltar a lamentar pela ajuda que gostavam de ter, mas que, no entanto, mais uma vez ficará pelo desejo, porque os representantes do governo um dia prometeram e tudo indica que a promessa vai ainda levar o seu tempo. Está dentro do nosso plano estratégico para o próximo ano, envolver mais as comunidades, envolver mais estes ativistas e dentro daquilo que está no programa nós vamos tentar cumprir. Estes voluntários aprenderam na escola da vida e lutam para inverter o cenário de morte que caracteriza o dia a dia da maior parte dos doentes assistidos, alguns abandonados pelos familiares e outros até pela sociedade. É a indiferença de uns pelo sofrimento de outros. Os voluntários não têm salários e praticamente nem condições para trabalhar condignamente, apesar de receberem apoio de algumas organizações, como é o caso da Voluntary Service Overseas ou simplesmente VSO. Mas, devido ao crescente número de doentes, a ruptura do estoque é uma constante. Assim acabou o medicamento, só que até agora ainda não temos
o doador para como recompor os medicamentos. Antes estamos com os kits e outras vazias que ainda não temos medicamento. Na sua luta pela sobrevivência, a Rudo Cubatana conta com o apoio de algumas organizações que vão respondendo às solicitações de pedido de socorro. Desde 2006, recebe um apoio da VSO, uma organização internacional a operar em Moçambique e que, na vertente de assistência às organizações de voluntários ao nível comunitário, tem como prioridade a melhoria da estrutura de gestão, no sentido dessas melhorarem a qualidade dos serviços fornecidos, consciência de prevenção, cuidados e oportunidades de tratamento e a defesa dos direitos das pessoas infectadas e afetadas. Basicamente foi a VSO que formou os voluntários que temos lá nos cuidados domiciliários. Formamos 25, equipamos com kits de cuidados domiciliários e 2 anos, 3 anos depois, não só pelos relatórios e visitas que fazemos ao Chimoio, conseguimos ver que as pessoas vivendo com HIV/SIDA conseguem receber um programa mais abrangente. Criado em 2009, o Programa de Cuidados Domiciliários da Rudo Cubatana tem como um dos maiores desafios reforçar a articulação com outras entidades, como são os casos do setor da saúde e da mulher e ação social. Temos uma relação boa com o hospital. O hospital também nos envia doentes que eles recebem lá, depois eles encaminham para a Rudo Cubatana. E nós também, quando também fazemos visita domiciliar, apanhamos também doentes também que andam a fazer também teste. Então nós também levamos esses doentes para o hospital, fazem análise todo. Então vamos ter resultado que é a pessoa. Depois nós fizemos aquilo como o hospital domiciliar faz. Em dezembro de 2003, o Ministério da Saúde publicou um guião de operacionalização que define a ligação do Serviço Nacional de Saúde e a comunidade para assistência domiciliar de doentes, sobretudo os que vivem positivamente com o HIV. O documento, no qual está plasmado, entre outros, o Estatuto e o princípio de voluntário de cuidados domiciliários, pode ser visto no endereço seguinte. No documento está patente que o voluntário deverá ter, por exemplo, uma remuneração ou estímulo, deve cuidar no máximo de 5 doentes e viver próximo da casa da pessoa assistida. São pontos em si que encontram eco nas propostas dos voluntários, no sentido de melhorar a qualidade dos seus serviços. Mas a realidade é outra. Procuram cumprir com a regra, mas quando essa pretensão pode significar excluir alguns doentes, os números são postos de lado e vale a exceção. Consoante o documento também que cada pessoa traz do hospital para a Rudo Cubatana, aí não há discriminação, nós recebemos como o nosso irmão. Exemplo mesmo, hoje mesmo chegou um doente vindo do hospital provincial e foi dirigido à Rudo Cubatana e nós recebemos. Os voluntários basicamente vivem de incentivos, não podemos chamar de salário como tal, mas sabemos que a maior parte das nossas organizações, por causa da crise mundial, não só os nossos governos não têm a capacidade de dar os incentivos que a gente gostaria de dar. Então, temos tido muitas desistências de voluntários e temos tido... eles são pouco motivados, então o grande desafio agora é ver que estratégias usar, juntamente com o Ministério da Saúde e com os outros ministérios, ONGs nacionais e internacionais, em como melhorar as condições dos voluntários. Mesmo antes de formarmos os voluntários, já havia essa necessidade de incentivar os voluntários. É assim, o que nós tentamos fazer como VSO e com o apoio das outras organizações parceiras é, de algum modo, criar condições mínimas para incentivos. Quando falamos de incentivos, nós não damos assim, valores monetários como tal, algumas organizações dão, mas só o facto de dar uma camiseta, uma capulana e criarmos condições para atividade de geração de renda, assim é que conseguimos ter maior sustentabilidade dessas organizações e dos voluntários, principalmente. No guião de operacionalização, o Ministério da Saúde garante estar a desenvolver mecanismos para financiar diretamente as organizações implementadoras. Passam 7 anos. Temos uma perspectiva porque a atividade deles é muito importante. Então nós estamos a tentar trabalhar com eles no sentido de apoiarem esta parte. Sabe que o Ministério da Saúde enfrenta dificuldades com os recursos humanos, não é? Então nós estamos a tentar trabalhar para ultrapassar. Um voluntário cuida de doentes, dá conselhos médicos e ajuda a interpretar as receitas. Por isso,
De acordo com o guião de operacionalização, o Ministério da Saúde, como supervisor, assume o papel de formar os voluntários. Só que no terreno, a realidade é outra. Perto da metade destes voluntários não foi formada, porque o pessoal do Ministério da Saúde exige um pagamento e os associados não têm recursos. Não temos apoio do hospital. Até agora ainda não temos apoio nenhum do hospital que eles nos dêem. Qualquer atividade tem que ter um orçamento, tem que ser planificada. Então, sem esse dinheiro nós não podemos fazer o financiamento, mas temos algumas atividades planificadas. As que estão planificadas, nós não temos problemas. Estes voluntários consideram que o Ministério da Saúde e o da Mulher e Ação Social deveriam ser mais ativos no sentido de ajudar a melhorar o seu desempenho e complementar o trabalho um do outro. Os cuidados domiciliários, esta é uma ação muito importante, portanto, na questão da proteção social, porque envolve a assistência direta às pessoas necessitadas e, de facto, grande parte das ações de acompanhamento ao nível do terreno, ao nível do domicílio, são efetuadas pelas várias ONGs e pelos vários voluntários envolvidos, mas também dizer que os funcionários ligados à área da ação social, ao nível das direções provinciais em todo o país, também têm feito este acompanhamento ao nível, portanto, do atendimento ao domiciliário. E neste sentido, portanto, como governo, nós privilegiamos a parceria com as organizações comunitárias de base, que são as organizações que estão implantadas no terreno, que é para prosseguir com a ação de acompanhamento no dia a dia e assistência no domicílio para os grupos vulneráveis que necessitam. Como governo, não teríamos a capacidade de, por nós mesmos, levar a cabo esta atividade. Portanto, capacidade, digo, em termos de recursos humanos. Daí que nós privilegiamos a parceria com todas as organizações comunitárias de base e o voluntariado, como foi aqui referido, para, portanto, dar continuidade e a assistência necessária às pessoas que precisam, tanto no seu domicílio. Neste caso, alguns doentes acamados e outros que precisam, no quadro da questão do HIV-Sida e outras doenças que afetam a maioria da população moçambicana, portanto, ter essa assistência. O Ministério da Saúde vai desempenhando o papel de regulamentação, supervisão e monitoria. Enquanto isso, os voluntários vão esperando pelos dias melhores, num cenário em que partem para as negociações em desvantagem, porque de fato não contam, pelo menos por enquanto. Não temos nenhum benefício. Entramos no campo às vezes de manhã até 16 horas, 15 horas, sem nada, sem lanche, sem nada. Então, para os doentes também, costumam reclamar muito para nós quando atrasa a comida de PMA. Quando atrasar a comida, nós temos direito de tirar a nossa comida e dar aos doentes, porque a comida que está a vir é muito pouco, não basta para eles durante um mês. A VC, que é a nossa parceira direto, e outros também parceiros também, que podem apoiar também pessoas vivendo, que poderá nos dar um projeto que os ativistas, todos voluntários, para terem um subsídio para eles quando saírem de manhã para tarde, tá sabendo que em casa deixa qualquer coisa. Eu gostaria que nos enviasse um apoio mesmo, urgente mesmo, ou um dos projetos, que esse projeto seja um projeto que vai sustentar os ativistas para conseguirem fazer o trabalho.